Bom dia a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos à transmissão ao vivo do Diário da Manhã. Eu sou o Ronald II, falo direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, são exatamente 9 horas e 4 minutos. Alô, você que está sintonizado na 96.9 FM, está aí acompanhando já a Rádio Assembleia em conexão com a Rádio Senado. Alô, você, telespectador da TV Assembleia, canal 9.2, e a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão. A partir de agora, a cobertura completa das atividades na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. Já já a gente vai chamar ao vivo a repórter Stephanie Souza, já com um balanço daquilo que foi destaque, os principais assuntos que foram debatidos pelos deputados ao longo da semana. Eu vou trazer as informações também da movimentação de ontem no plenário do deputado Najib Aikel, sessão plenária, a última da semana, bem movimentada inclusive. Tem informações aqui também sobre a solenidade, gente, a respeito dos 25 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E paralelo a isso, né, a Defensoria Pública do Estado, que tem um trabalho fundamental, tem crescido bastante no Maranhão, paralelo a isso, nós temos uma novidade, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, através de uma iniciativa da presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, doutor Gabriel Furtado, que é o defensor público geral, né, conseguiu trazer para o Parlamento Maranhense, trazer para o Palácio Manuel Beckmann uma unidade da Defensoria Pública do Estado. A gente vai mostrar como é que foi toda essa solenidade, que de fato foi bem bacana, bem propositiva e inclusive emocionante aí com algumas homenagens, tá bom? Já já eu vou bater um papo aqui também no nosso quadro de entrevistas com a doutora Joelma Souza Santos, que é a juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Vamos falar sobre as eleições de outubro, especialmente sobre a biometria, importância e segurança do processo, claro, além de outros temas relacionados às eleições deste ano. A gente sabe que esse ano será marcado no país pelas eleições que vão decidir os próximos presidentes da República, vice-presidente também, os governadores dos estados, os vice-governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, enfim, será uma eleição que com certeza vai precisar contar muito com a participação popular e a gente vai trazer o TRE daqui a pouquinho aqui para bater um papo sobre esse assunto, tá bom? Tudo isso e muito mais é a partir de agora na TV Assembleia, em conjunto com a Rádio Assembleia, com as nossas plataformas digitais aqui no Parlamento Maranhense. Começo ao vivo chamando a repórter Stephanie Souza. Stephanie acompanhou tudo que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao longo da semana. Tem informações ao vivo para a gente. Ela fala direto do plenário do deputado Najib Aikel. Oi, Stephanie, é com você. Seja bem-vinda, bom dia. Olá, Ronald, bom dia a você e a quem nos acompanha nesta manhã. Pois é, hoje, sexta-feira, o plenário não há realização de sessões plenárias, como manda o regimento da Casa. Também não há previsão de sessões solenes. Mas os deputados e as deputadas continuam com suas atividades em seus gabinetes e também com a sua própria agenda. E como é sexta-feira, a gente já consegue fazer um resumo das atividades aqui do Parlamento. Por exemplo, aqui na tribuna, os parlamentares trouxeram muitos assuntos relevantes à sociedade, como, por exemplo, o deputado Carlos Lula e o deputado Wellington do Curso, que falaram, demonstraram seus esforços e também apoio à causa dos farmacêuticos do Maranhão, que buscam pelo piso salarial. Inclusive, na tribuna, falando na tribuna ontem, o deputado Carlos Lula, ele já informou ter protocolado um projeto de lei que trata sobre esse tema. A deputada Daniela também comentou sobre o seu projeto de lei que foi aprovado pelo governo do estado e agora virou lei, A lei entra em vigor aqui no Maranhão, que trata sobre, que instituiu, a Semana da Maternidade Atípica. E a deputada Daniela falou à tribuna ontem também aqui sobre a importância dessa atenção do poder público às mães e pais atípicos que convivem com essa situação aqui no Maranhão. E também durante a semana foram realizadas 2 sessões solenes. A primeira delas foi a entrega da medalha Manuel Beckmann ao senhor Darlan Chaves Nunes,
que foi um veterano de guerra, atuou nas Forças das Nações Unidas em uma missão de paz em conflitos, né, no Oriente Médio. E essa sessão solene foi proposta pelo deputado Neto Evangelista. A segunda sessão solene foi realizada ontem mesmo, de autoria da presidente da casa, a deputada Iracema Vale, que fala sobre, homenageia, né, a instalação da Defensoria Pública aqui no Maranhão, que já completa 25 anos de trabalho. Inclusive, durante esse momento da comemoração, esse marco dos 25 anos, foi inaugurado aqui no Parlamento Estadual uma unidade de atendimento da Defensoria Pública que vai estar disponível, né, para as pessoas. E ainda durante a realização dessa sessão solene, a presidente da Assembleia, Iracema Vale, ela realizou a assinatura do projeto de lei de sua autoria que institui o Observatório da Violência contra a Mulher, um importante marco aí em relação à questão do combate ao feminicídio aqui no Maranhão. E ainda durante a semana foi realizada uma campanha de vacinação contra a influenza. Até a presença, né, do Zé Gotinha esteve aqui no plenário para realizar essa vacinação, essa imunização, tanto voltada para os servidores da casa quanto para os deputados e as deputadas. Então, são essas alguns dos principais destaques da semana aqui no Parlamento, viu, Ronald? Eu volto com você. Bacana, viu, Stephanie? Muitas informações, significa que foi, de fato, uma semana muito propositiva em defesa da população maranhense, né? Falamos sobre saúde, com a intensificação de campanha de vacinação para os servidores da casa, mas eu destaco aí 2 projetos de muita relevância para a sociedade do nosso estado, né? O primeiro deles, uma iniciativa da presidente Iracema Vale, que cria o Observatório do Feminicídio. A gente sabe que as políticas públicas, elas são construídas com informação. Esse observatório, ele chega em boa hora para municiar principalmente a Secretaria de Segurança Pública nesse sentido. Essa é uma iniciativa da presidente Iracema Vale, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, e que vai, com certeza, resultar em boas políticas voltadas para a garantia de direitos, para a segurança das mulheres. O segundo projeto, que eu considero também um marco, né, um destaque aqui na semana no Parlamento Maranhense, é o projeto aprovado, iniciativa da deputada Daniela, que institui no calendário estadual, né, a semana voltada para a maternidade atípica. É muito importante que o poder público esteja atento também à realidade dessas mães que enfrentam desafios diários, que precisam ter os seus direitos garantidos. E a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão larga na frente, dá um passo importante, combatendo aquilo que a gente sabe que existe, que é a chamada invisibilidade em torno desse problema. Eu chego a dizer que o Maranhão dá um grande exemplo para o país com a aprovação dessas matérias voltadas para as mulheres. E por falar em trabalho no plenário do Poder Legislativo maranhense, nós vamos trazer agora um resumo do que aconteceu ontem, a última sessão plenária da semana. Acompanhe os principais assuntos. Na última sessão plenária da semana, após debates e votação de projetos de lei e requerimentos, os parlamentares trouxeram à tribuna vários assuntos relevantes à sociedade maranhense. O parlamentar Catulé Júnior destacou seu diálogo com o governador Carlos Brandão sobre intervenções na MA 034, que compreende a região de Caxias e Colinas. Eu tive uma boa conversa com o governador. O governador, na verdade, é um grande conhecedor da nossa região e daquela estrada. E ele, por várias vezes, por ligações históricas, que a sua família e ele próprio tem com o município de Caxias, Colina, Caxias, ele já utilizou muito aquela estrada e utiliza muito aquela estrada. E ele tem a sensibilidade da importância que é fazermos essa recuperação da MA 034. O governador me informou que aguardará a atualização desses cálculos para que ele possa proceder à autorização para que os serviços sejam contratados. O deputado Carlos Lula informou seus esforços para a causa dos farmacêuticos do Maranhão quanto à busca pelo piso salarial.
Ainda no pequeno expediente, o deputado Rodrigo Lago comentou o avanço da discussão no Congresso Nacional sobre o projeto que trata do fim da escala 6x1. No momento destinado ao tempo dos partidos e dos blocos na sessão plenária, a deputada Daniela falou da importância da sanção do seu projeto de lei que institui a Semana da Maternidade Atípica. Muito se fala sobre crianças atípicas, sobre pessoas atípicas, e quem cuida delas? E quem cuida dessas crianças? E quem cuida dessas pessoas que precisam de cuidado, de dedicação em tempo integral, muitas vezes? Quem é que cuida de uma mãe dessa? E a gente veio aqui, hoje, a essa tribuna, para trazer uma feliz notícia para todos os maranhenses, mas hoje, em especial, para essas mães. Por muito tempo, essas mães não tiveram, essa pauta não teve o devido espaço, o espaço necessário dentro das políticas públicas. Por isso, nós paramos e criamos a Semana Estadual da Maternidade Atípica, que representa um passo importante. Um passo no sentido de reconhecer, um passo no sentido de dar visibilidade e fortalecer ações voltadas às mães e às suas famílias. E também durante a sessão, o deputado Otelino Neto expôs seu entendimento sobre a matéria de repercussão nacional, que trata do relatório da CPI do crime organizado. Todos os pronunciamentos dos deputados, das deputadas, você pode acompanhar através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão, e a cobertura completa também dessa movimentação no site al.ma.leg.br. Na próxima terça-feira, dia de sessão plenária, você acompanha também essa transmissão ao vivo, que começa a partir das 9h30 da manhã, com aquecimento aqui já do Diário da Manhã, a partir das 9h, tanto pela rádio quanto pela TV Assembleia, e claro, por meio das nossas redes sociais. Olha, vamos falar sobre as eleições deste ano, no nosso quadro de entrevista de hoje. Entrevista. São 9h16. Você que acompanha a programação do Diário da Manhã, observa que a nossa convidada de hoje já está por aqui. Quem está pelas imagens, né? Pela TV, pelo YouTube e pela Rádio Assembleia, eu apresento, viu? A nossa convidada. Tenho a satisfação de receber aqui a doutora Joelma Souza Santos, juíza de direito, titular da 3ª Vara de Execuções Penais e também juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A gente sabe que esse ano será marcado no Brasil pelas eleições que vão decidir aí o próximo presidente da República, os governadores dos estados, os senadores, deputados estaduais, deputados federais, e esse de fato é um processo importantíssimo para a sociedade brasileira, claro que deve contar com a participação popular. Doutora Joelma, muito obrigado por estar aqui com a gente desde já, obrigado pela atenção com os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Estendo nosso agradecimento a todo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, assessoria de comunicação, que é sempre uma grande parceira nossa. Bom dia, Ronald. Bom dia à audiência do Diário da Manhã, essa audiência tão qualificada e que vai nos ajudar a levar serviço de utilidade pública, né, para os eleitores do Maranhão. E nós viemos aqui falar sobre o processo eleitoral, mais precisamente com ênfase sobre a biometria. A biometria, doutora, é claro que é um instrumento fundamental para a segurança que nós temos no Brasil em torno do processo eleitoral. Não é? A que ponto está essa instrumentalização? Como é que a senhora classifica já a atualização dos eleitores em torno desse detalhe? Bom, Ronald, a biometria é um dos pontos focais Sim. da atual gestão do desembargador Paulo Welten no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A biometria de dados é uma tecnologia de segurança que possibilita identificar o eleitor na base de dados da Justiça Eleitoral. Ela é de suma importância tanto para a segurança do pleito, tanto para a agilidade das eleições. Veja bem, nós temos em torno de 5.100.000 eleitores no Maranhão. Nós teremos, na próxima eleição, 6 cargos eletivos a escolher.
eleições proporcionais somadas a eleições majoritárias. Então, você imagina todo o quantitativo, todo o eleitorado em filas. Sim, em filas. Facilitando a identificação desse eleitor no momento da votação. Isso dá uma agilidade enorme. Muitas pessoas têm dificuldades ainda em digitação, alguns têm algumas peculiaridades com relação à acessibilidade. Então, se nós pegarmos a nossa base eleitoral e pudermos fazer com que os eleitores votem com rapidez, a gente vai possibilitar também a melhoria da qualidade de voto dessas pessoas com mais dificuldade e evita a aglomeração de filas nos locais de votação. Sem falar que a segurança é primordial. Veja bem, quem tem a sua biometria coletada chega à sessão eleitoral e se identifica com a sua própria foto no e-Título, que é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral para identificar o eleitor. Então, aqueles que têm a biometria coletada irão rapidamente ser identificados através da coleta digital, Sim. que é uma forma morfológica, é uma forma física de identificar, porque aqueles dados digitais já foram colhidos pela Justiça Eleitoral no momento anterior, e isso dá uma automaticidade na identificação daquele que vai proferir seu voto, evitando de toda maneira que um eleitor, por equívoco ou até uma possível fraude, o faça no lugar do eleitor correto. Doutora, a gente ainda tem uma parcela considerável do eleitor maranhense que precisa fazer esse cadastramento? Sim, nós temos uma parcela considerável ainda, temos 270 mil eleitores no estado não biometrizados, e o esforço do Tribunal Regional Eleitoral tem sido feito de uma forma muito dinâmica. Já reduzimos esse percentual de forma muito significativa, mas toda a biometria coletada para a Justiça Eleitoral é de suma importância. Temos ainda no estado 270 mil pessoas, 270 mil eleitores que ainda não procuraram a Justiça Eleitoral para colher a biometria. A nossa instituição está abrindo as portas, inclusive através de ações com parceiros como INSS, IDENTE, Defensoria Pública, para aumentar essa carta de serviços do nosso público nos nossos fóruns eleitorais em todo o estado. É um trabalho desafiador, não é, doutora? Um Porque o Maranhão é trabalho muito grande, né? feito a muitas mãos, Ronald. Sim. E é um desafio muito grande. Então, o eleitor que hoje se dirige ao Fórum Eleitoral de São Luís, por exemplo, ele vai ter acesso ao atendimento para a Defensoria Pública, para o INSS, Sim. ao Tribunal de Justiça, com audiências de conciliação, ou seja, tem uma carta ampliada de serviços ofertados ao eleitor para que naquele espaço ele resolva a sua situação eleitoral e também outras pendências que ele tem com a Justiça. A Defensoria Pública tem feito um trabalho fantástico e todos os demais parceiros de uma forma muito eficaz, atendendo de uma forma confortável, de uma forma muito humana e de forma ágil a todos esses que têm procurado. Veja bem, vou enfatizar nesse momento e faço uma conclamação, concito a todos que nos ouvem e nos veem, da necessidade do eleitor procurar uma unidade da Justiça Eleitoral para colher a sua biometria. Nós estamos abertos, iniciamos aqui na capital o sistema de plantão aos fins de semana, sempre agregados a outros serviços. Por exemplo, teremos vacinação no sábado, Sim. no Fórum Eleitoral de São Luís. Então, enquanto aguarda o atendimento, você já pode atualizar o seu relatório vacinal. Isso é muito E legal. durante os dias da semana, aquela outra gama de serviços que eu acabei de falar, que estão sendo ofertados.
E no interior do estado, nós estamos atendendo nos dias úteis. No interior, de 8 às 14 horas. Segunda a sexta, de 8 às 14 horas. De 8 às 14 horas. São Luís, 8 às 18 horas. Neste final de semana, estaremos no sábado, de 8 às 18 e no domingo, de 8 às 12, ofertando esse serviço. Então, é importante que a população, que o cidadão entenda a necessidade da coleta da biometria para que possamos ter um pleito seguro. Então, é a nossa vez, enquanto cidadão, de participarmos efetivamente do processo democrático, porque do mesmo modo que nós temos que exigir os nossos direitos, nós temos que cumprir as nossas obrigações. E é uma obrigação do eleitor se fazer bem identificar perante os bancos de dados da Justiça Eleitoral. A senhora menciona a importância dessas parcerias. Eu me recordo que no ano eleitoral anterior, a presidente Iracema Vale abriu as portas da Assembleia Legislativa. É uma parceria que foi de muito sucesso com a Justiça Eleitoral. Tivemos mutirões de atendimentos aqui no Parlamento Maranhense. E ainda sobre essas parcerias, a senhora cita de maneira muito feliz o que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão vem fazendo. E ontem foi inaugurado um posto da Defensoria Pública do Estado aqui na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que será também um instrumento já para fortalecer esse trabalho importante que o TRE Maranhão vem fazendo. Doutora, como é que a senhora se dirige ao eleitor maranhense no aspecto da importância da participação popular nas eleições? A gente sabe que muitas vezes algumas pessoas estão desacreditadas da política e chegam a pensar, eu não vou votar. Só que essa é uma decisão completamente equivocada, né? Qual o grau de importância que a senhora dá para a participação popular no processo eleitoral? Bom, aquele cidadão que se abstém de votar, ele está fazendo com que outra pessoa escolha o seu destino, Ronald. Sim. Então, é importante essa conscientização. Nós vivemos um momento, de fato, muito conturbado politicamente, e nós precisamos, nessa eleição, saber muito bem o que nós estamos querendo para o nosso futuro. Nós temos um passado, estamos vivendo um presente conturbado e teremos oportunidade de escolha para o nosso futuro. Então, o cidadão, de modo algum, deve se abster ao voto. É a maneira que ele tem de materializar o seu desejo, as suas vontades e fazer com que o país tome um rumo melhor. Se nós delegamos as nossas escolhas a outras pessoas, nós não temos o direito de reclamar. Então, concito a todos, conclamo a todos que participem do processo eleitoral, que se dirijam até as unidades da Justiça Eleitoral, que acessem os canais oficiais da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, TRE Maranhão. Se você abrir a página inicial do site, estão lá todas as informações, tira dúvidas, e a primeira coisa que vão lhe perguntar, você é biometrizado? Você pode consultar com o seu nome e CPF e a data do seu nascimento, de forma imediata, se você está ou não com a biometria coletada. Portanto, peço a todos que tomem essa iniciativa e que não deixemos que outros decidam a nossa vida. A participação no pleito é fundamental para todo e qualquer tipo de mudança. Eu vou aproveitar também sua participação para trocar um tema importante. Não é o tema central da nossa entrevista, mas a senhora, como uma juíza experiente, uma integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, com certeza tem muito a contribuir nesse sentido, que é a abordagem em torno da tecnologia, né? Como é que a Justiça Eleitoral do Maranhão se prepara para monitorar eventuais excessos em que se utiliza de maneira indevida a inteligência artificial. Hoje a gente tem a chamada deepfake. São problemas reais, não especiais do Maranhão, mas do Brasil e do mundo, né, que, claro, sempre interferem nos processos eleitorais, mas com toda certeza no Maranhão nós temos uma justiça bem atenta. É isso, doutora? Com certeza. A Justiça Eleitoral como um todo, e não é diferente aqui no nosso estado do Maranhão, tem uma base tecnológica muito forte. E com relação à desinformação, sim, isso vem sendo trabalhado não de hoje, até nos anos não eleitorais também.
existem comissões internas no tribunal que trabalham exclusivamente no combate a fake news, as deepfakes, né? E a gente alerta as pessoas para que não repliquem matérias de origem duvidosa. Acessem os sites oficiais para checagem. E nesse período eleitoral, certamente, nós teremos comissões específicas para combater esse tipo de desinformação, que é uma preocupação não só do nosso regional, mas como de todos os tribunais do Brasil e do TSE, né? Que é o Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Portanto, é uma realidade que nós temos que enfrentá-la, mas que, com o cidadão informado e antenado nos canais oficiais de comunicação, podem tirar suas dúvidas. Nós temos, repito, nós temos o site do TRE, nós temos ouvidoria, nós temos sistema Pardal, nós temos diversas formas de comunicação com o eleitor para tirar dúvidas. E a Corte Eleitoral, através da análise dos processos jurisdicionais, vai avaliar aquela conduta baseada em uma informação falsa. Então, tanto a nível administrativo quanto a nível jurídico, jurisdicional, os tribunais, o Tribunal Regional Eleitoral está devidamente preparado para atacar essas notícias falsas, essas deepfakes e essas fake news. Muito bem. Doutora, eu tenho certeza que a senhora vai retornar com a gente aqui, porque tem muita coisa a acrescentar. A gente falar sobre as eleições, né, é um tema que exige bastante tempo e, infelizmente, a gente não consegue avançar mais por conta do horário. Mas eu quero agradecer, gente, aqui a doutora Joelma Souza Santos, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, pela participação, já convidando-a publicamente para retornar com a gente aqui no Diário da Manhã em outra oportunidade. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Ronald, essa oportunidade valiosa, com essa audiência tão qualificada do Diário da Manhã, para poder externar e levar à população um recado de cidadania tão importante e, mais uma vez, concitar a todos aqueles que não colheram a biometria, que procurem os postos da Justiça Eleitoral. Nós temos também serviços descentralizados nos shoppings, Golden Shopping, Shopping da Ilha. Shopping da Ilha também, né? Todos os Vivas estão atendendo, então nossos serviços estão descentralizados e aguardando o cidadão a colher os seus dados biométricos e também antecipar qualquer outro serviço eleitoral que ele esteja necessitando, como uma transferência, uma revisão de dados, para que nós não chegamos no último dia do prazo, que é o dia 6 de maio, com o atendimento lotado, com os cartórios eleitorais do Maranhão inteiro lotados, com filas. Não há necessidade disso. Nós estamos ofertando e descentralizando esse serviço para evitar esse tumulto que sempre, infelizmente, ocorre no fechamento do cadastro eleitoral. Portanto, adiantem-se, nós estamos à espera de todos e não queremos aglomerações e filas. Ótimo, essa é uma decisão muito acertada do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, né, de centralizar esses atendimentos. A gente sabe que está funcionando muito bem e vamos seguir acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Joel. Vou chamar agora a Paula Torres com a previsão do tempo. Ô, Paula, como é que fica o clima aí nas regiões do estado do Maranhão? É com você. Oi, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Diário da Manhã. Sexta-feira começando com tempo instável em várias regiões do Maranhão. Então, fica o alerta. Guarda-chuva pode ser necessário ao longo do dia. Aqui em São Luís, temperaturas entre 25 e 30 graus. O dia segue com sol, entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. Em Imperatriz, temperaturas entre 24 e 32 graus. Calor forte e sensação de abafamento com chance de chuva à tarde. E em Chapadinha, temperaturas entre 24 e 31 graus. Tempo variável, com sol e possibilidade de chuva passageira. Então é isso, daqui a pouco eu volto na F1 com mais atualizações para você.
Valeu, Paulo. Obrigado pela participação com a gente aqui no Diário da Manhã. No F1, 1h tem mais previsão do tempo. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, aos ouvintes da Rádio Assembleia do Maranhão. Alô, seu Aldo Malheiros, está nos acompanhando no Viais, para Dona Fátima também, lá na cidade operária. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado pelo carinho. Eu vou encerrar aqui o primeiro bloco por conta do horário de transmissão simultânea com o canal 9.2. Hoje tem semana no parlamento, viu? Daqui a pouquinho, Stephanie Souza trazendo aí um balanço completo de tudo aquilo que aconteceu na Casa do Povo do Maranhão ao longo dos últimos dias. Na TV Assembleia a gente se reencontra 1h. Eu estarei apresentando a F1, se Deus quiser, claro, né? Um abraço a todos. Daqui a pouco a gente se reencontra.